Olá pessoal, tudo bem? Eu me equivoquei quando na última aula dizer que era a última aula. Não, tem mais 3 aulas até quinta-feira, tá? Na sexta-feira, dia 23, é que nós vamos fechar as notas, tá bom? Então vamos lá para nossa 8ª aula de saúde pública. Vamos falar, gente, da organização das vacinas na geladeira. Porque como vocês viram lá em microbiologia, existem algumas bactérias que elas são resistentes a uma determinada temperatura. Pode ser positiva, pode ser negativa, né? Tantos graus positivos, tantos graus negativos. Então, a organização da vacina na geladeira é muito importante para que permaneça tudo a essência da vacina, tá? Então, vamos lá. Organização das vacinas na geladeira. As geladeiras para vacinas são equipamentos de uso doméstico ou não, tá? Existem as geladeiras. Se for aquela UBS que não tenha tido ainda um cuidado, né, em comprar o equipamento novo, elas ainda vão ser geladeira como a gente tem em casa, mas hoje em dia já tem as geladeiras próprias, tá bom? Então, é de uso doméstico, utilizadas na rede de frio, que chama, que a gente vai ver na próxima aula, falar da cadeia rede de frio, desde quando é fabricado até a sua distribuição, tá? Então, elas são utilizadas, a cadeia rede de frio, tanto para fabricação quanto para estocagem das vacinas, para depois elas serem distribuídas a nível federal, estadual e municipal, tá? A temperaturas positivas na cadeia rede de frio, elas devem ser armazenadas a mais 8 graus Celsius, tá? A geladeira na cadeia rede de frio pode ser aquele freezer vertical, como pode ser aqueles freezers grandões, tem que ser a mais 2 graus positivos, graus Celsius. As geladeiras que ficam lá na UBS, elas podem ficar de mais 2 a mais 8 graus Celsius, tá? O ideal da temperatura é que seja de mais 2 a mais 8, para não sofrer perda na potência do armazenamento, tá? Como eu já havia dito, a gente precisa ter um protocolo para resguardar ali a propriedade de cada vacina. Então, existem algumas normas que devem ser seguidas conforme a orientação do Programa Nacional de Imunização, do Manual de Rede Frio para a correta conservação das vacinas nas geladeiras. Quais são essas normas lá da orientação do Programa Nacional de Imunização? Colocar gelo reciclável no congelador na posição vertical, não horizontal, não deitado, tudo em pezinho. Isso contribui para aumentar lentamente a temperatura, protegendo os imunobiológicos em caso de queda de energia elétrica ou defeito do equipamento. Gente, lá no congelador existe uns negocinhos que a gente põe, parece umas caixinhas assim, ó, que a gente coloca água, a gente chama de gelox, tá? Então, a gente coloca lá na parte do congelador, para quê? Para conservar esses gelox. Gelox deve tanto para conservar, se tiver queda da energia, conservar a geladeira numa temperatura ideal, entre mais 2 e mais 8 por um determinado tempo, ou então, quando vai fazer a vacinação na casa de um paciente, por exemplo, o Programa Saúde da Família, né? PSF, que a gente vai falar lá na última aula. Então, quando precisa ir vacinar um idoso que não consegue se locomover, alguma coisa parecida, então a gente pega aquelas caixas de isopor e coloca esses gelox, tá? Dentro dessa caixa de isopor, e ali põe a vacina para chegar até a casa do paciente. Colocar vacinas que podem ser congeladas, quer dizer, a bactéria ou vírus, elas mesmo a temperatura negativa, elas não vão morrer, porque lembra, em uma das aulas, temos as vacinas que são
bactérias ou vírus ativos, né, que estão vivos, e temos as bactérias ou os vírus que estão inativos, né? Então, quais são as que podem ser congeladas, né? Que vai ficar ali na primeira prateleira. Poliomielite, sarampo, febre amarela, rubéola, tríplice viral. Essas podem ficar ali na primeira prateleira. Na segunda prateleira, são as que não podem ser congeladas. Então, a DT, a DTP, hepatite B, IB, influenza, TT e BCG. Tá? Colocar na terceira prateleira, mais lá embaixo, os soros, os diluentes, as caixas com as vacinas bacterianas conservadas entre +2 e +8. Quer dizer, aquelas vacinas ali que não couber ali, você pode colocar numa caixinha de isopor com o gelox e a vacina dentro ali na terceira prateleira, ali embaixo. Colocar o termômetro de mínimo e máximo na posição vertical no meio, entre a primeira e a segunda prateleira, tá? Retirar as gavetas da parte inferior debaixo da geladeira e colocar garrafas de água colorida para manter estável a temperatura interior. Sabe aquele gavetão onde a gente coloca, no caso da geladeira doméstica, tá? Coloca verduras, então ali vai colocar água colorida para ninguém beber, óbvio. Vai colocar água para manter a temperatura da geladeira, tá? A porta do congelador e a bandeja coletora deverão ser mantidas. Não devem ser usadas bobinas de gelo reciclável como substitutas das águas. Então, gente, se cai a temperatura, a gente vai usar aquele gelox, tá? Mas não deve ir para... O gelox deve permanecer no congelador. Não pode ir nas portas da geladeira, tá bom? Deve-se também manter afixado na porta aviso para que ela não seja aberta fora do horário de retirada ou guarda. Existem algumas OBS que tem um protocolo de quando chega a vacina para não ficar abrindo e fechando porta. Então, espera chegar todas as vacinas para quê? Abrir de uma vez só e armazenar tudo certinho, depois fechar. Porque ficar abrindo e abrindo e fechando, perde a temperatura lá dentro e isso contribui para que a vacina perca a validade, tá? Instalar em local arejado, longe de fontes de calor e de incidência solar, em ambiente climatizado e devidamente nivelado. Quer dizer que a geladeira de vacina tem que estar num lugar arejado, não pode estar encostado na parede e não pode estar pegando sol direto. Porque vocês concordam comigo? Se a geladeira estiver pegando sol direto, o que vai acontecer? Ela não vai manter a temperatura dela e ela tem que estar nivelada. Não pode estar desnivelado, porque isso também contribui, por exemplo, se ela estiver torta, contribui para uma parte receber. É igual o forno, se ele tá desnivelado, por exemplo, a parte de cima vai estar mais quente, a parte de baixo vai estar mais fria. Deu para entender? Tem que estar nivelado no lugar arejado. Não pode encostar nas paredes, tanto na lateral quanto no fundo dela, e não pode estar recebendo calor direto, né? Por exemplo, sol, você colocar a geladeira perto de uma janela, né? Que vai receber sol, não pode. Suporte com rodas na base da geladeira. Sempre bom a geladeira ter aquelas rodinhas para poder movimentá-la, né? Não colocar nada na geladeira que obstrua a circulação do ar. Claro que a organização tem que ter uma separação das vacinas, um espaço entre elas. E óbvio que não pode pôr nada de alimento dentro da geladeira, né? Fruta, verdura, refrigerante, suco, ali é exclusivamente das vacinas, tá bom? Além disso, a organização da geladeira de vacinas também exige outros cuidados importantes, como a leitura do termômetro. Eu acho que em alguma aula que eu falei lá de vacina era muito importante, né? A leitura do termômetro no início e no fim do plantão, né? O registro da temperatura, o uso de tomada específica. Eu não posso pegar e colocar um Benjamin ali ou
uma extensão, não, aquela tomada é específica para a geladeira de vacina, tá? Instalação da geladeira longe de fontes de calor e a 20 centímetros da parede. Não colocar qualquer produto na porta da geladeira, fazer o degelo a cada 15 dias e manter a porta vedada. Porque se a porta não tiver vedadinha certinho, vai estar perdendo o quê? Temperatura, né? E o degelo, se for aquela que não for específica para a vacina, aquela que é de uso doméstico, tem que fazer o degelo, porque começa a gelar muito, aí vai perdendo a propriedade lá dentro das vacinas, tá bom? E aqui eu coloquei uma foto, tá? Mais ou menos assim que fica a organização das vacinas. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau.